Oi, você que está acompanhando o projeto Cinema e Crítica. Hoje eu vou conversar com o Otávio Caruso, um crítico super bacana, muito querido, inclusive na internet, uma pessoa sensacional que a gente já se conhecia online, mas não se conhecia pessoalmente. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com ele. Ele é autor do site Devo Tudo ao Cinema, que também já virou livro. E escreve também no site Piscitela Entretenimento, falei correto? Sim, certinho. E faz parte também do timaço que escreve no site críticos.com. Otávio, eu quero saber como é que foi esse início, essa paixão, esse namoro com o cinema, como que o cinema entrou na sua vida e principalmente a crítica, qual foi o momento que você decidiu escrever sobre cinema? Sim. Bom, Thaís, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, eu comecei a gostar de cinema muito pequeno. E muita gente diz, as pessoas não lembram da infância, né? Pelo menos do período de até 5 anos, 6 anos, a pessoa não lembra. É uma mentira, depende muito dos seus pais te lembrarem da infância. Então, como eu comecei graças a um filme chamado Ben-Hur, de 1959, do William Wyler, que por sinal, né, não precisava nem dizer, esse filme eu assisti em casa com a minha mãe que era fanática pelo filme. É lógico que eu não devo ter entendido o filme aos 4 anos de idade, com certeza eu não entendi, mas como o filme era longo o suficiente e tinha uma música linda do Miklos Rozsa e tinha aquela empolgação, aquela coisa da corrida de quadrigas, né, que é famosíssima, isso me empolgou de tal forma quando eu era criança, que isso foi mágico realmente. Eu fiquei encantado com aquilo e passei sempre que minha mãe falava, vamos ver um filminho, era uma loucura. E aí o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Branca de Neve, Os 7 Anões, aí, uns anos depois, e aí já era. Aí foi paixão realmente que guia minha vida até hoje de uma forma difícil até de explicar, assim, porque é muito passional mesmo. Mas eu diria para você que a minha relação com o cinema não é tanto com o cinema das salas de cinema, mas com o cinema das videolocadoras da época, dos anos 80, né? Você também sabe que essa época teve um boom, né, de videolocadoras. Sim. E aqui perto da minha casa tinha uma que eu visitava pelo menos 2 vezes por semana com meu pai, sempre na quinta ou na sexta, porque você pegava aquele combo, exatamente, né? Você pegava 3 filmes, entregava na segunda-feira, sempre 3 ou 5 filmes, e eu acho que ali foi o meu grande aprendizado, porque eu tinha acesso a tudo, a filmes de todas as nacionalidades, porque na época tinha, né, um bom acervo, né? A locadora tinha filmes de terror, e aí eu ficava ali horas naquelas sessões de terror, de ficção científica, que são os 2 gêneros de formação, ficção científica e terror. Então eu realmente comecei ali a ficar totalmente deslumbrado com aquilo. E quando eu chegava em casa, meu pai, ele colecionava a revista Video News e a 7. A 7. É difícil hoje em dia explicar para a garotada de hoje, que já nasceu com a internet, como é que era naquela época que a gente viveu a nossa infância, a nossa adolescência. Sem internet, a gente ficava totalmente rendido. A gente, sabe, tinha uma dúvida fútil, uma dúvida qual era o nome do ator que fez o filme e tal. Eu tinha que ligar para minha avó, sabe? Eu tinha que... Era uma luta para descobrir, eu ficava meses para descobrir uma coisa. Hoje em dia, em 2 segundos, qualquer um descobre. E eu acho que muito se perdeu com isso, sabe? Com essa modernidade toda, porque o garimpo intelectual é uma coisa que até hoje me fascina. Eu sou um fervoroso defensor, quem me acompanha nas redes sociais sabe, dos sebos, né? E eu acho lindo isso, de sujar a ponta dos dedos com a poeira dos livros e ficar ali, sabe, horas procurando e sem saber exatamente o que encontrar. E era isso que eu tinha nas videolocadoras. Eu ia sem saber o que eu ia encontrar. Eu não ia procurando um filme do Bergman, procurando um filme do Spielberg, eu ia procurando filmes. E ali eu acabava descobrindo muitos diretores novos e tudo isso foi acumulando ao longo do tempo, pelo menos na parte da pré-infância até a pré-adolescência. E aí eu chegava em casa, essa imagem não sai da minha cabeça, eu chegava, devia ter uns 8, 9 anos, e ficava que nem uma ilha, sentado no chão, envolto por revistas de cinema. Assim, era uma coisa, parece demagogia, mas tem foto disso, é verdade. E eu ficava vendo ali aquela coisa toda, eu achava lindo, sabe? Ficava as imagens de Indiana Jones, é uma imagem muito forte. Né? Então... Pois é, então por isso que eu tenho muito respeito pelos veteranos que escreveram na 7 e que hoje em dia muitos deles são meus amigos. Eu tenho muito orgulho disso, de ter conquistado o respeito deles.
E isso é isso. O cinema para mim é paixão real mesmo. É difícil de explicar isso, né? Como é que você explica como é que você se apaixonou por aquela pessoa? É difícil explicar isso, né? Você não sabe dizer se é o olhar, se é o jeito, é difícil. E a questão da crítica, quando você decidiu escrever, Sim. esse momento, conta um pouquinho como foi. Sim. Olha, eu comecei a escrever despretensiosamente por volta de 2005, 2006 eu comecei a escrever, porque eu comecei com poesia, eu sempre gostei muito de escrever, isso é importante dizer. Eu escrevia poesia na escola, eu ganhava concurso de poesia, escola religiosa, né, escola de freiras, eu escrevia poesias com 12 anos, 11 anos e ganhava de gente até da 8ª série, né? Então, isso para mim era uma coisa fantástica. E aí mas cinema realmente eu comecei a escrever em 2005, e aí em 2008 eu fui convidado por um amigo, André Moreira, do blog Vertigo Pop, que está até hoje trabalhando. Ele me convidou também despretensiosamente, a gente trabalhava junto numa academia de ginástica. Olha. Por incrível que pareça, com esse meu físico espartano que você vê, eu trabalhei 2 anos numa academia de ginástica e era vendedora, consultor de vendas, então eu vendia a academia, olha que coisa impressionante. Fica, né? Igual a mim. Exatamente, eu usava muito isso. E aí, eu era o intelectual, sabe? As senhoras me adoravam, né? Eu quero falar com o de óculos, né? Mas aí nessa época eu conheci o André e como nada na vida é por acaso, eu tenho uma forte crença nisso, ele tinha esse blog e ele falou, Otávio, você gosta tanto de cinema, a gente só falava de cinema, por que você não escreve? Então vai ter o filme do Batman agora, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, com o Heath Ledger, e eu... Começou bem. Pois é, o primeiro texto profissional foi esse. E aí eu fui na cabine de imprensa, conheci o que era uma cabine de imprensa, porque eu não tinha a menor noção que isso existia, não tinha, e fiquei vidrado com aquilo. Não foi uma experiência muito agradável a cabine de imprensa, isso eu até escrevo no meu livro, porque o pessoal é muito fechado, né? Não é exatamente uma panelinha, mas é muito fechado, pessoal, é muito sério. E eu ficava ali querendo apertar a mão das pessoas, sabe? Ninguém olhava pra mim, ninguém me respeitava. Deve ser esse moleque que deve estar começando, deixa ele quieto aí. Então, mas foi uma experiência muito bacana escrever sobre esse filme. E é legal porque eu nunca fiz curso de crítica, não que eu não respeito os cursos de crítica, tem colegas que fazem cursos de crítica. Eu acho muito difícil você ensinar uma pessoa a fazer crítica de cinema, porque a crítica é uma variação da filosofia. Então, se você escreve muito, se você gosta de escrever, se você tem uma noção geral do tema que você está abordando, naturalmente o texto crítico vai ficar de qualidade, vai ter uma qualidade. Agora, isso você vai lapidando com o tempo, não tem uma forma assim de você ensinar um passo a passo disso, eu acho muito difícil. E quem tenta fazer isso normalmente fica parecido com quem ensinou, né? Você vira meio que um robô, fazendo sempre o mesmo padrão. E eu já gosto de ousar, eu sempre tento me atualizar com isso, sabe? Cada filme para mim fala de uma forma, então eu tento escrever sobre ele de uma forma diferente. Eu faço um especial sobre o Woody Allen e cada texto dele eu começo com um pequeno textinho, um pequeno texto de humor, brincando exatamente com o estilo dele, como se eu fosse o Woody Allen brincando com aquele estilo de humor dele. Então eu comecei com Batman, Cavaleiro das Trevas, deu muito certo, o texto foi muito bem aceito pelos leitores do Vertigo Pop na época, e André ficou felicíssimo com isso. A gente fazia de graça, a gente fazia assim por amor mesmo. E eu comecei a ver outros filmes. Eu lembro que eu fui ver Arquivo X na época, aquele segundo filme deles, que é horroroso por sinal. Eu fui vendo, eu ia muito em filmes que tinha pouca gente que queria cobrir. Então eu via os filmes que normalmente a crítica da época não dava muita atenção, isso em 2008. Filmes nacionais, aqueles filmes de produtoras bem pequenas, e muitas das vezes eu chegava na cabine e só tinha eu, assim, era uma cabine solitária, individual. Já aconteceu comigo. É muito engraçado isso, né? Porque dá um nervoso danado, você fica ali, gente, o que eu faço? Eu entro na sala, não entro? Imagina você começando, né, sem conhecer ninguém, eu estava começando a conversar com os primeiros assessores e tudo, era uma coisa muito nova para mim, eu era muito tímido, fui melhorando com o tempo, com o teatro e tudo mais, mas, então eu pegava filmes iranianos, então nesse período eu tive um acesso impressionante a esse tipo de filme que normalmente não é o mainstream, não é o filme que vai para televisão, não é o filme
Mas é importante dizer, e isso é uma dica que eu dou sempre a todos os meus colegas que estão começando, os blogueiros, né, que estão começando a falar sobre cinema, que o estofo cultural é fundamental. Então, muito antes disso, e fui ajudado também por isso, eu sempre tive muito carinho pelo garimpo intelectual, como a gente já estava até falando sobre isso. Então, antes, na época do VHS, eu ficava ligando para as locadoras e perguntando: você tem um filme do Ingmar Bergman e tal? E era muito difícil achar esses filmes, porque saiu por poucas distribuidoras e às vezes minha mãe se desesperava. Eu ligava às vezes para uma locadora de São Paulo e ligava: lá tem. Minha mãe: mas como é que a gente vai para São Paulo? Você tá maluco? Eu era criança, né? Aquela coisa de criança. Vamos ali rapidinho. Vamos rapidinho, pô. A gente pega um ônibus. Mas eu fazia isso, quer dizer, a vontade eu tinha, assim, de buscar. E aí quando chegou a internet, aí foi aquela coisa, né? Você lembra do boom da internet, Sim. Dos torrents e dos arquivos que você conseguia. Lógico, na época era muito difícil, você ficava uma noite inteira para baixar um filme. Tinha isso também, hoje em dia é mole, né? Na época era complicado. Então, nesse período meu da adolescência, que eu não tinha nem noção de que eu ia ser crítico de cinema, eu só gostava muito de cinema, eu fiz isso, eu tinha uma lista e eu ia colocando toda a filmografia dos grandes diretores, então Tarkovsky, Bergman, Woody Allen, todos os que eu gostava muito, eu botava toda a filmografia deles ali e ia cortando os filmes que eu conseguia ver de alguma forma na televisão, que era mais difícil, ou em VHS, ou pela internet. Então, nesse período, eu vi todos. Então, hoje em dia, eu digo, realmente, eu revi, talvez não todos, eu não tenha revisto todos, mas pelo menos uma vez eu vi todos os filmes dos grandes diretores mundiais. E isso foi importantíssimo para inclusive ter referências, né? Porque no texto crítico você tem que buscar referências e naturalmente as referências brotam quando você está vendo o filme. E eu gosto muito de ver o filme no cinema sem anotar. Tem colegas meus que levam um caderno de notas e ficam ali vendo o filme. Meu estilo já é outro, eu gosto de entrar totalmente de cabeça no filme, sem anotar nada. E só depois de você... Só depois é que eu... Mas não muito tempo depois. Não posso deixar para fazer no dia seguinte. Eu chego em casa, nem como, nem almoço. Chego em casa e vou escrever, direto. E aí, quando veio a internet, foi esse boom, eu consegui ter acesso a tudo. Mas também não perdi essa coisa de buscar. Então, a internet me trouxe o quê? Me trouxe, por exemplo, Béla Tarr, um diretor que eu nunca conheceria em VHS, porque eu acredito que nunca tenha sido lançado nenhum filme dele em VHS. Eu acho que não. Acredito que não. Satan Tango nunca saiu. Também seria 3 VHS, uma coisa terrível. Lembra? As capas gigantes. Passava de 2 horas já... O El Cid era uma capa desse tamanho, parecia uma bíblia, né? Mas eu conheci, a internet me trouxe esse conhecimento de cineastas realmente mais obscuros. Mas hoje em dia é engraçado, quando vem esse pessoal novo, né, que está começando a escrever e pede uma dica, eu falo sempre isso. Primeira coisa, veja todo o cinema dos grandes diretores, dos mais importantes. Era uma coisa que eu ia te perguntar, dica para quem está começando. Pois é, primeira dica, leia muito sobre tudo, porque quem não lê bem não costuma escrever bem. Então, leia muito sobre tudo, escreva diariamente. É importante que você todo dia, mesmo não precisa ser crítica, todo dia você escreva, nem que seja uma crônica, que você nunca vai publicar, mas escreve, guarda no arquivo lá do computador, porque a prática não é frase feita, a prática realmente conduz à perfeição, isso é óbvio. Todo dia eu escrevo, todo santo dia eu escrevo por amor, não é trabalho, né? Faria de graça, que ninguém me escute, mas eu faria totalmente de graça esse trabalho por amor a isso. E a terceira dica é isso: assista todos os filmes dos grandes diretores. Lógico que é impossível ver tudo, eu ainda não conheço nem 50% do cinema mundial, eu sei disso e é isso que me incita a sempre querer conhecer mais, mas veja o que tiver à mão, o que for possível. E a internet hoje em dia é só não ver quem não quer. Basta o interesse. Seriam essas minhas 3 dicas. E falando dessa questão da internet, como que você vê essa grande quantidade de sites que tem sobre cinema? Você acha que isso aumenta o debate ou, na verdade, acaba enfraquecendo? Porque tem muitas opiniões, às vezes muito apareceu, por exemplo, crítica de guerra civil, eu não sei quantas 1000 críticas você vai encontrar. Eu acredito que não prejudica essa quantidade, eu acho até louvável que jovens esteja no Brasil, que é um país que não valoriza, assim, se você for analisar isso em comparação com outros países mais bem-sucedidos, o brasileiro não valoriza ainda tanto a leitura ou a cultura em geral.
Então eu acho louvável que jovens estejam se interessando em escrever sobre cinema. Eu sempre, desde o início, eu falo, gente, cria seu blog de graça, sabe, no Blogger ou esses formatos. Eu sempre incentivei, inclusive muitos dos amigos que eu fiz hoje, que hoje até são colegas profissionais, começaram como blogueiros totalmente amadores e me perguntando, pô, é legal isso, tá certo, o texto tá bom? Eu falo, cara, tá ótimo o texto porque ele tem a sua cara, não tem isso de texto tá bom, sabe? Não tem isso de uma crítica perfeita, não existe. A crítica, cada uma, ela fala diretamente a visão de quem escreve sobre como ele captou aquele filme. Então não existe uma fórmula. Então a dica que eu sempre dava e continuo dando é, escreva do seu jeito, não queira imitar ninguém, não queira puxar o tapete de ninguém, isso infelizmente acontece muito. Não queira buscar briga com críticos já conhecidos, isso é uma estratégia que durante um bom tempo rolou aí e eu acho desprezível isso, você, sabe, o pequenininho ir lá buscar briga com o grande para ganhar fama, né, nessa rebarba. Terrível, nunca faça isso, porque você queima seu nome no processo e depois não consegue de volta. Porque a memória do povo nesse ponto funciona. Então, eu me fugi totalmente da pergunta. Qual foi a pergunta inicial? A gente vai falando e a pergunta... Eu estou falando como você vê essa grande quantidade, se você acha que aumenta o debate ou se na verdade acaba pulverizando, né? Não acredito que não, pulverizar não, acho que tem espaço para todo mundo e quanto mais opiniões você tiver, o leitor, né, aquele que realmente não escreve sobre cinema, só aprecia, quanto mais opiniões ele tiver diferentes sobre o mesmo filme, mais ele vai agregar a opinião dele, que é muito importante também. Isso é um mito, né? O crítico é a verdade absoluta e é por isso que muitas vezes a crítica não é tão respeitada pelo público em geral. E é uma grande bobagem, porque você tem que ler a crítica não para, é assim que eu tinha que ter visto o filme, sabe? Não, a crítica não funciona para isso. A função da crítica é muito incompreendida. Se der tempo, a gente conversa sobre isso. Você tem que ler o filme buscando entender, buscando ser questionado, ser desafiado pelo texto. É isso que o leitor devia fazer. Então, se eu gosto de ler, por exemplo, críticas depois que eu escrevo, né? Antes de escrever, eu nunca leio dos colegas exatamente para não me contaminar com gírias, expressões, que isso é perigoso. Mas eu sempre leio buscando a crítica contrária à minha. Eu falo, pô, ele falou totalmente contrário do que eu disse. Por quê? Aí eu vou ler. E é ótimo isso é enriquecedor. Então, tem espaço para todo mundo. Não é um ambiente que você vai ganhar muito dinheiro ou que você vai ganhar dinheiro. Isso é importante, é importante deixar bem claro. É uma pena, é triste, é sintomático do Brasil que a gente vive. Espero que em longo prazo isso mude, porque todos nós vamos ganhar com isso, não só os críticos, mas a sociedade em geral. Porque quando a cultura é valorizada, o povo se torna mais questionador e com isso a política muda e tudo muda, né? Mas eu acredito que você que está escutando a gente, que gosta de filme, que gosta de escrever, não se sinta intimidado por quem já escreve. E mesmo que alguns críticos profissionais te rebaixem e te tratem mal ou te desprezem, não dê bola para eles. Siga adiante, escreva bastante todo dia, que um dia, se tiver que ser, se for sua vocação isso, você vai ser respeitado, você vai ser valorizado. E quem dera, tomara, eu torço que você seja remunerado também por isso. A gente estava conversando sobre o papel do crítico, o crítico hoje na internet, e a gente também aqui já falou de revistas antigas que a gente lia, e assim, dá para perceber que o crítico perdeu espaço na grande mídia. E hoje, qual o papel do crítico hoje? Ótima pergunta. Eu acredito que o papel do crítico ele continua sendo o mesmo, não mudou. O que mudou foi o público, né? O que mudou foi o interesse do público com relação à crítica. Eu acredito que no Brasil teve o seu auge nos anos 80 com as revistas de cinema, né? Todo mundo que gostava comprava 7, Video News e hoje em dia, como não tem mais, tem uma revista fantástica, é a Preview, inclusive eu aproveito aqui para elogiar publicamente, mas nós só temos ela basicamente de revista assim. E tudo é site, né? Tudo virtualmente. Então eu acredito que a função da crítica ela não tenha mudado. Eu acho que expandiu, temos mais profissionais, inclusive, como a gente falou, profissionais não exatamente remunerados ou não em grandes veículos, mas em blogs pequenos, mas com trabalho profissional. Porque eu acho que o que define o profissional não é a remuneração, nunca foi. Isso em nenhum trabalho, não só na crítica.
O que define o profissionalismo de alguém é como ele conduz, é como a dedicação que ele tem com o trabalho dele, o estudo que ele se dedica naquilo. Eu conheço veteranos famosos da crítica que eu olho às vezes e falo, pô, não está agindo de forma profissional, não está agindo. E vejo gente nova que está começando e que eu aplaudo, falo, caramba, que aula que esse cara deu para mim. Então, de humildade até, que é fundamental você manter a humildade em todas as situações. Então, o que mudou foi o público. E eu acredito que o trabalho do crítico agora é tentar trazer de volta esse público desencantado com, não só com a crítica, mas com o próprio cinema em geral, porque com esse cinema mainstream, agora tudo é super-herói, né? Hollywood sobrevive, tudo é saga, histórias já pensadas como trilogia desde o início. Na nossa época não era assim, né? O filme fazia sucesso, aí o cara começava a se desesperar, como é que eu vou continuar isso? O que eu acho que era bom, era ótimo. Não que seja ruim a trilogia, por exemplo, do Batman, do Christopher Nolan, essa última eu acho linda, fantástica. Os 3 filmes eu gosto muito, o terceiro um pouco menos, mas são filmes excelentes. Mas são filmes coerentes, né? Você vê que ele pensou desde o início tudo, isso é importante também. Mas o papel do crítico é trazer esse público desencantado, talvez dos seus 40 aos 60 anos, 70 anos, que é o público que viveu a época de ouro, e que meio que largou de mão porque agora é tudo filme de super-herói, filme bobo, eu gosto de filmes, né, cabeça, aqueles filmes mais existencialistas e tudo. Eu tento fazer isso, tem muita gente que eu conheço que também segue esse caminho de trazer o antigo, né, falar do antigo com o mesmo encantamento que fala do novo. Sim. Né? Então eu acho que o papel do crítico é esse, é trazer o público de volta de uma forma passional. Também, lógico, racional também, né? Tem que dar informação, você tem que contextualizar o texto, mas o mais importante são textos com amor, feitos com amor. Quando eu comecei, uma das metas que eu coloquei na cabeça foi que eu via colegas de sites até com textos muito técnicos, sabe? Aqueles parecem textos feitos por uma maçonaria para membros da maçonaria, sabe? Aquela coisa que você não compreende, você tem que ler com o manual de instrução do lado. Fala, peraí, essa expressão, como é que é? E não que não seja importante falar essas expressões todas, mise-en-scène, sabe? Quarta parede, quebrar a quarta. Isso tudo é muito importante. É importante, é fundamental isso, a parte teórica. Mas eu acho que isso é 40% de um texto, de um bom texto crítico. Ali tem 60% que é coração, o que aquilo o que aquele filme fez para ti, sabe, que te trouxe aquela emoção de eu vou escrever sobre ele. É lógico que muitas vezes isso não pode acontecer porque o crítico às vezes fala de filmes horríveis, filmes que ele não gostou, mas ele tem que analisar da melhor forma possível. Aí nesse lado o emocional não pode contar muito. Você vê como é que é uma alquimia difícil. Nesse lado, quando você vê um filme ruim, aí você tem que desligar o passional, porque senão vai virar uma crítica, sabe, destruindo o filme. Acabou. É uma crítica que não é construtiva, né? Uma crítica de só dando chicotada no filme o tempo todo. E não é por aí. Então você desliga o passional nessa hora, liga o racional e tenta buscar, como um advogado de defesa, aí o crítico vira o advogado de defesa. Ele tenta buscar nos casos mais injustificáveis alguma coisa de boa no filme, alguma coisa ali que, não, a atuação desse ator nessa cena valeu o filme todo. E aí você usa isso na crítica. Isso pelo menos é a minha estratégia, é o que eu faço. Lógico que cada um faz do jeito que achar melhor, mas é só é a dica que eu daria, assim, é tentar ser o advogado de defesa do filme, sempre. Tudo bem que tem filmes difíceis, Crepúsculo, por exemplo. É complicado ser advogado de defesa de filmes assim, mas sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre tem algum detalhe ali que você pega e passa por... Eu vou aproveitar esse gancho e fazer uma provocação. Eu ia te perguntar o filme que mudou a sua vida, meio que a gente já tem a resposta aqui atrás, Ben-Hur. Então eu vou mudar a minha pergunta. Sim. Qual o filme ou o diretor dessa novíssima geração que você recomenda? Dessa novíssima geração? Olha... pensando, eu tenho que pensar, fazer uma pergunta dessa assim. Não, Richard Linklater não é exatamente dessa novíssima geração, né? Ele já está aí desde a década de 90, de 80, mas ele é um diretor novo, né, basicamente. Foi o primeiro que me veio à mente, que é o diretor de filmes como Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. Esse diretor, ele fez Waking Life também, que é um filme pouco visto, genial o filme.
Mas é um filme difícil, eu não recomendaria para você ver como primeira convite a conhecer esse diretor. Começa pelo Antes do Amanhecer, que é um filme maravilhoso. É um filme que me traz as lágrimas sempre, toda vez que eu vejo. E é um filme que não puxa lágrima, né? É um filme que não é exatamente emotivo, ele é mais sutil, mas é um filme lindo. Richard Linklater seria o primeiro que me veio à mente. Mas tem tanta gente boa que é até injusto não citar, meu Deus. Estou tentando pensar aqui. Pergunta uma outra coisa e eu volto a esse questionamento. Então vamos falar um pouquinho do seu livro, Devo Tudo ao Cinema. Sim. Que foi lançado pela Literes Editora? Sim, é a editora Literes. Do Arthur Rodrigues. Ele é um desbravador nessa área há muitos anos. E ele me deu essa chance, eu mostrei o trabalho, ele gostou muito. É um livro curtinho, é um livro que dá para ler em 2 dias, se você se dedicar. E nele eu conto, não é um livro de autoajuda, como o subtítulo deixa subentendido, como venci o bullying com a arte, não é exatamente um livro de autoajuda. É um livro onde eu uso as minhas memórias, o resgate emocional da época da infância, da época que eu sofri bullying na escola, por ser muito magro, por usar óculos e por falar de filme antigo, falar de Woody Allen numa sala que as pessoas só falavam de futebol. Então você imagina que era uma época difícil, bem difícil. Então eu conto tudo isso, mas também é um livro que fala de cinema clássico, cinema moderno, desde a época do cinema mudo, né? Eu falo de Georges Méliès até os filmes que são feitos atualmente. E tem também uma certa poesia que eu não posso também dizer porque é um segredo no final do livro, mas tem até uma poesia que eu escrevi quando criança, porque eu comecei escrevendo poesias e eu achei uma poesia muito importante para mim e coloquei no final do livro como um fechamento. Então é um livro que eu sou muito suspeito para falar, e é péssimo isso, né? Como é que você vai divulgar o próprio livro? Eu nunca entendi muito bem isso, porque se eu dediquei 1 ano e meio para escrever, eu vou dizer que é o melhor livro do mundo. Não vou estar sendo justo, sabe? Como é que eu posso dizer? Melville é muito melhor, sabe? Moby Dick ganha, mas esse livro eu recomendaria para você, que é um livro feito com muito carinho e todo mundo que gosta de cinema costuma gostar muito do livro. Então, Otávio, deixa aqui então os seus contatos, os sites que você escreve. Sim. Eu escrevo atualmente, diariamente no meu blog, o devotudoaocinema.com.br, textos sobre filmes de todos os gêneros, de todas as épocas. Escrevo também no críticos.com.br, que é o site que você até falou muito, eu tenho um carinho muito grande por escrever. Talvez eu acredito que eu seja um dos mais novos ou o mais novo da equipe. Isso me dá um orgulho muito grande, porque ali só tem casca grossa, só tem veterano que eu respeito muito, como Luiz Fernando Galego, Marcelo Janot, Carlos Alberto Matos. Faço questão de falar o nome, Daniel Schenker. É gente que eu sempre valorizei como crítico e agora ser colega deles é fantástico. E escrevo, lógico, alguns freelas em alguns sites, que às vezes alguém me pede. E eu estou começando um novo empreendimento agora, eu estou dirigindo junto com a minha colega Adriana Di Martino, uma pessoa sensacional, a empresa Mais Comunicação e Cultura. É uma empresa onde a gente fornece trabalho de teaser, até de tradução para livros, instrução para roteiro, ajuda em assistência em roteiros. A gente está levando projetos para editais, então a gente está tentando ajudar de uma forma prática, assim como eu faço na crítica, eu estou tentando fazer agora de forma prática com os colegas, porque tem a ver com esse lado meu cineasta. A gente não tocou muito nisso, mas eu faço filmes sem verba, faço filmes com muito amor e com dinheiro do próprio bolso, e eu tento ajudar meus colegas que passam pelo mesmo problema, né? Que não é um problema, né? É um desafio. Não vejo um problema. Criar no desespero, às vezes, é muito mais interessante do que você ter toda a verba do mundo e fazer um filme ruim, né? Então, é isso. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço demais a Foi um barato o nosso papo. Que bom. E você que está acompanhando o projeto Cinema e Crítica, só acessar o nosso site www.cinemacritica.com.br e até a próxima. Até a próxima.